Oba! Estamos chegando ao vivo! E olha, pessoal, conversa hoje vai ser muito boa, muito boa. Sejam bem-vindos. E olha, como diz, né? De cientista e louco, todo empresário tem um pouco, né? Mas a gente vai conversar com uma pessoa fantástica. Não vejo a hora dele entrar pontual, porque nós estamos antecipando aqui, né? Agradeço você aí que está nos vendo e com certeza a sua participação é muito importante. Por quê? Porque é dessa participação que a gente vai tirar o melhor proveito de toda essa experiência que nós vamos ter hoje, agora. Robson é uma pessoa... Olha, a história do Robson, a forma que a gente teve a oportunidade de nos cruzar, de nos conhecermos, foi assim... Eu vou contar. Quando ele entrar, eu vou contar, que eu tenho quase certeza que ele vai fazer ter uma lembrança de como foi toda essa situação. Então, esperando aí, contagem regressiva, porque as pessoas são pontuais, né? Tudo bem aí? José Humberto, como é que você tá? Ô Leonardo, tudo bem? Guilhermina, opa, tudo bom? Tudo bom? Vamos esperar 19 horas. E o Robson deve estar chegando. E vocês, como é que estão aí passando nessa quarentena, nesse isolamento social? Hã? Vamos aqui. Vamos olhar. Vamos ver aqui o Robson. Tá chegando. E aí, quais são as novidades? Como é que estão as coisas? A imagem tá boa? O som tá bom? É importante. Luciano, tudo bem? Oi, Léo, como é que você tá, Léo? Bom demais. Já tá marcada o nosso bate-papo. Vou pedir para o Robson me chamar. Robson, me chama. Oi, Luciano, você realmente vai se contagiar com a energia do Robson. Pode ter certeza. E você, tá bem, Luciano? Leonardo, como é que estão as coisas? E essa quarentena aí? Como é que tá? Como é que estava o seu desafio nessa quarentena? Ele é mesmo, viu? Deve estar chegando. Oi, Giovanni. Gustavo Rezende, pessoa fantástica. Tudo bem com você, Gustavo? Bem,
perguntar aqui, ó. Tudo certo, Gustavo. Você ainda está em Uberlândia? Tudo certo por aqui, Gustavo. Graças a Deus. Eu tenho certeza que você deve estar com muita novidade, Léo. Tem aparecido por aqui, por Uberaba? Onde está o nosso convidado, Robson? Olha, pessoal, deixa eu antes de, esperando que o Robson chegue, eu queria comentar uma coisa com vocês do desafio que hoje nós temos para termos ou abrirmos o negócio, né? É uma das coisas mais desafiadoras que nós temos. Por quê? Porque querendo ou não, opa, o Robson aqui. Robson, pode chamar aí para fazer parte da live, que estamos juntos, estamos aguardando você. Que tentando aqui, aguardando. Fala, Seja Gilvan! bem-vindo! Saudações, meu amigo! Olha, Robson, que cor bonita essa camisa sua. Gostei da cor. Combina. Depois a gente dá um spoiler aí da cor da bicha. Combina. Olha, pessoal, eu gostaria primeiro antes de apresentar essa pessoa querida, gosto demais do Robson, um empresário. Se eu começar a ler o currículo dele aqui, mais de 35 anos atendendo empresas, formado em administração. Mas tudo para mim resume-se em uma passagem que eu não sei se você lembra, Robson, mas em 2006 eu vim do Nordeste para cá. Eu vim assumir o Grupo Caeté Sudeste e assumindo o Grupo Caeté Sudeste, o meu desafio era fazer todo aquele processo de iniciar ou dar continuidade a um processo de cisão que hoje o Grupo Caeté chama-se Grupo Delta, composto de 2 usinas de açúcar e uma destilaria. Ao todo são 3 unidades. E nesse processo, em 2008, já estamos fazendo a parte da maturidade de procurar novos parceiros, de procurar toda uma nova visão. Você não lembra dessa passagem, mas eu vou comentar. Eu tive a oportunidade de lhe chamar. Delta, a usina fica na cidade de Delta, e eu tive a indicação de uma empresa chamada Zillion, né? E que dizem que a Zillion poderia me ajudar bastante nesse meu desafio. E eu entrei em contato com a Zillion, e quem foi me atender foi você, Robson. Exatamente. Robson saiu de Uberlândia, foi lá para Delta, e a gente conversando, eu mostrei todo o projeto que a gente estava querendo, o que a gente estava precisando de parceria, e como todo bom empresário que não pode perder a oportunidade. E eu pergunto para ele, diga assim, Robson, você pode se engajar nesse projeto? E você que está nos vendo, eu vou dizer a resposta do Robson. Ele disse não.
Gilvan, eu não posso, porque o nível de maturidade, o nível de atendimento que vocês necessitam é um nível que eu não tenho aqui logística para atender. Mas eu não tenho hoje. Mas a vida sempre vai cruzar. E foi isso que me conquistou. Conquistou um respeito. Eu tenho um respeito por você, Robson, que você nem imagina. Porque nem todo profissional, nem toda empresa pensa assim. Aí, por isso, eu acredito que você se enquadra para sair dessa saia justa chamada de cientista e louco. Todo empresário tem um pouco. É verdade isso? Pô, Gilvan, eu fico, cara, eu fico enaltecido, mas vou ter que pedir um segundo, coisas de home office. Cara, tem uns cachorros aqui do lado que não param de latir. Deixa eu fechar uma janela aqui. Me dá um segundo. Aguenta aí. Olha, o pessoal pensa que home office não tem metodologia. Você tem que ter metodologia para home office. É desafiador. Olha, tem horas que eu fico imaginando como vários empresários estão vivenciando essa situação de home office. Mas, e o legal, Gilvan, é o seguinte, tem um amigo meu aqui, o Luciano, o cara é uma figura, ele tá aqui, TV Colosso. Tá vendo? Tá vendo como é que são as coisas? Coisa bonita para você. Fala, Robson. Vamos lá, Gilvan. Primeiro, né, uma honra poder estar conversando com você, com a galera que está aí participando. Minha primeira live no Instagram como entrevistado, já fiz entrevista em TV, rádio, mas no Instagram, obrigado, né? Você está me dando a oportunidade da gente conversar, né? Da gente falar um pouco disso. Quando você me falou do tema, cara, eu falei, cara, eu não sei se quem é mais maluco, o Gilvan ou eu, entendeu? Para a gente conduzir um papo dessa envergadura. Nesse momento de quarentena, o Gilvan, e o pessoal que está ouvindo, a gente tem escutado muito, estudado muito e trabalhado muito, né? É assustador o quanto que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando muito mais do que a gente trabalhava no nosso dia a dia. Principalmente as pessoas que estavam um pouco mais preparadas para passar por esse momento, né? É claro que o pequeno empresário, o dono da lojinha, o dono do mercadinho, esse cara tomou um baque maior e está demorando mais para ele se adaptar nesse cenário. Mas esse cara também está conseguindo sair lá na frente. Mas empresas que têm um pouco mais de infraestrutura estão começando até a repensar o negócio, cara. Né? Tipo assim, será que eu vou voltar no modelo que eu tinha, com a sede que eu tinha, com os postos de trabalho? Oi? Eu acho que caiu aí, ó, o nosso amigo Robson. Robson, estou aguardando você novamente. Estamos aqui no seu aguardo, porque isso que ele está comentando é muito sério. Você acredita? Eu vindo hoje, eu encontrei uma empresa, um restaurante, que estava dizendo o seguinte, ó, passo esse ponto. Tinha caído aí? Beleza. E voltou. Né? Então, não sei até que ponto que você pegou. Você estava falando sobre o mercadinho, que tem o pequeno empresário que tem uma dificuldade enorme, tá certo? Tá. Esse cara, ele tá muito afetado com isso, porque ele não se preparou digitalmente até hoje, né? Se a gente for olhar aí até os memes que estavam rodando na internet, quem foi que transformou a sua empresa? Quem foi que provocou a transformação digital? Aí tem lá, né, o diretor de tecnologia, o diretor financeiro, o cara da TI e o coronavírus. Pô, o coronavírus. O coronavírus fez uma mudança absurda na vida das empresas, né?
E falando um pouco como empresário que está impactado, né, nesse momento, eu gosto de lembrar dessa história que você contou, né, quando eu te dei um não, né? Eu acho que empresariar é isso, né? O não dói, dói, mas dói uma vez só. A verdade dói, mas dói uma vez só. E quando eu falei não para você, cara, meu coração ficou partido. Por quem que era o cara que não queria atender a usina Caeté, né? Ainda mais que eu peguei um cara lá do Nordeste, eloquente. Eu falei, porra, esse cara não saiu do Nordeste à toa para vir trabalhar numa usina aqui no interior de Minas. Esse cara sabe o que está vindo, ele está vindo com um propósito. Então eu analisei o cenário e falei, cara, nesse momento é melhor eu falar não, porque se eu falar sim, eu vou ter uma dor eterna. Eu não vou conseguir entregar com a expectativa que ele precisa, eu não vou conseguir entregar de acordo com o que ele se comprometeu, e eu vou ter muito mais problema. Então é melhor eu falar não, recuar agora, ir lá para frente, poder voltar a te ter como cliente, como aconteceu em outras empresas, na Carol Sodré. Ou seja, eu consegui criar contigo um relacionamento que eu acho que é muito importante, e o Corona tem nos ensinado isso. O valor do relacionamento, né? O pós-pandemia vai ser muito baseado em pessoas que a gente conseguiu relacionamentos sinceros, empresas que fizeram relacionamentos coerentes entre os negócios, que não se aproveitaram desse momento para enfiar a faca no cara. O cara está morrendo, né? Então o cara vai lá e termina de matar. Cara, quantas vezes a gente está vendo aí empresas que estão usando do momento para conseguir fazer negócio de uma forma diferente. E tem um caso que eu quero explicar aqui, que acho que vale a pena elucidar isso. Um amigo meu tem uma empresa de desenvolvimento de software para contabilidade. Ele é uma software house que está há muitos anos aqui, e ele está bem estruturado, ele toca muito bem o negócio dele, né? E no começo da pandemia, sabe o que ele fez? Ele colocou de cara no site dele: caro cliente XPTO, se você está com dificuldade financeira, eu vou te dar 50% de desconto na sua mensalidade enquanto durar a pandemia. Sem ninguém pedir. Ele foi lá como um ato espontâneo dele para ajudar os clientes e colocou. O que ele falou? Alguns clientes mala, que não são os caras que precisam, foram os primeiros a pedir o desconto. Ou seja, nesse momento de dificuldade, a gente vê as empresas começam a se mostrar quem são. E o que eu falei? Pô, cara, mas você vai tomar pau. Ele falou, Robson, não tem problema. Quando passar a pandemia, eu vou ter que ajustar o meu negócio, que eu já estava me preparando para eu fazer isso. E sabe o que eu vou fazer? Esses caras que não são meus bons clientes deixarão de ser. Porque eu vou querer continuar atendendo bons clientes. E isso faz parte do nosso negócio. Isso que você está olhando, está comentando, esse é um exemplo que aparentemente a pessoa diz, ah, não, é só um desconto, eu vou me usar disso. As pessoas muitas vezes não sabem que a galinha dos ovos de ouro, ela põe os ovos de ouro. Então você não precisa matar a galinha. Você não precisa matar a galinha para saber que vai ter ovo de ouro. É só você alimentar a galinha que ela vai sempre dar ovo de ouro. Parceria é isso. É estar do lado. E não simplesmente delargar como se estivesse soltando uma bomba e dizer assim, ó, se vira, faz isso aí para ver o que dá. Eu tenho uma pergunta para começar o seu desafio, Robson. Assim, manda! Vê lá. Você começaria hoje esse empreendimento que você começou há vários anos atrás? Gilvan, eu começaria porque eu tenho uma crença, né? Eu tenho lido muito, eu tenho estudado muito, que o negócio só vai para frente se ele tiver propósito.
Se ele não tiver propósito, esquece, né? Qualquer empresário hoje que pensa assim, eu vou montar um negócio para ganhar dinheiro, ele está fadado a morrer lá na frente. Esse negócio não vai parar de pé. Eu até brinco lá com os meus colaboradores que a gente não pode ter uma empresa que só vise o lucro. É claro que toda empresa tem que ter lucro para manter o negócio de pé, mas ela não pode existir baseada somente no lucro. Porque se for baseada somente no lucro, eu vou traficar, eu vou ser traficante. Porque se é só lucro é dinheiro, não importa o meio, né? Então, eu acredito que hoje, qualquer um que queira começar, se tiver um propósito, Gilvan, vale a pena. A gente vive num país de 200 milhões de pessoas. Nesse momento da pandemia, tem gente comprando apartamento, tem gente comprando carro, tem gente casando. Ou seja, os negócios continuam acontecendo. O dinheiro não sumiu. Principalmente esse momento que a gente está vivendo, houve um desaquecimento da economia, mas o dinheiro não foi sequestrado, igual aconteceu com o Plano Collor, né? A gente não está vivendo uma guerra onde a indústria foi destruída, onde os bens de produção foram sequestrados, onde o nosso agronegócio, que é tão forte, foi destruído. Isso não aconteceu. A gente teve uma desaceleração da economia, o dinheiro continua lá na mão de um ou outro, e esse dinheiro vai ter que voltar para o mercado, a economia vai voltar. Então, pensando por economia, por crise, por pandemia, eu começaria. E você vai ver quantos novos negócios vão surgir depois disso. E você, olhando essa mesma linha de raciocínio, que foi muito, muito, muito ótima essa sua colocação, que o dinheiro não foi confiscado. O que você tem agora que fazer é fazer com que sair da caixinha transforme novas oportunidades em sonhos que são factíveis de acontecer. E essa criatividade é que vai mostrar que um pouco de conhecimento, um pouco de cientista e, claro, um pouco de ousadia, que para algumas pessoas pode ser comparado como loucura. E é ousadia. E aí, Gilvan, né, quando você me chamou e veio o texto, e aí eu gosto muito de ler, e eu fui na minha biblioteca e achei esse livro, né? Tá aí, ó. As Upstarts. É a história do Airbnb e do Uber. Os dois nascem mais ou menos na mesma época, tanto o Uber quanto o Airbnb. E se a gente for conversar com qualquer pessoa em sã consciência, há algum tempo atrás, você iria desafiar a máfia dos taxistas? Em absoluto. E quando a pessoa fala sobre o taxista, eu sempre me lembro sobre quando a gente comprava as linhas telefônicas, tá certo? Você tinha ações das linhas telefônicas, como você tinha um bocado de taxista que comprava... tem um nomezinho que eu... O ponto. Ele comprava o ponto. Exatamente. Tinha o taxímetro e ele comprava o ponto. E a placa. E a placa. E ia de pai para filho. Era um negócio hereditário. Entendeu? E eu posso falar isso de carteirinha porque meu pai era taxista em São Paulo. E quando ele morreu, ele ainda tinha o taxímetro, ele ainda tinha a placa, e a gente teve que vender esse troço. Porque foi o que você falou, era algo que era um patrimônio. Olha como que é insano o negócio, né? É um patrimônio. E aí, quando eu falei de máfia, aí me desculpa se tem algum taxista aqui, eu acho que não. E olha, mas... eu só fazendo. Quando você falou de máfia, só para ratificar, não é a palavra máfia como clássico, mas sim você ter toda uma estrutura
que trabalhava daquela forma. Então, deixar bem claro para não ninguém se sentir denegrido ou ofendido. Por favor, levando esse... Perfeito. E quando a gente olha o Uber, né, e aí, quem gosta de tecnologia, quem gosta de história, vale a pena ler o livro, é muito bom. E o Airbnb também é algo muito parecido, Gilvan. Por quê? Porque você tocar um hotel hoje, a quantidade de regulação, a quantidade de leis, de obrigações que você tem que ter para tocar um hotel é assustador. E quando o cara vai lá e fala, pô, eu vou atuar nesse mercado, eu vou atuar, não digo contra o governo, mas de uma forma diferente de fazer negócio, isso para muitos é visto como uma loucura. Isso mesmo. Né? Mas para muitos é muito mais ousadia, é muito mais acreditar num sonho. E a história do Uber, cara, tem muito a ver. O Kalanick, ele ficou pé da vida porque ele não conseguia pegar um táxi e nem um carro fretado lá no Vale do Silício, lá em São Francisco. Porque faltava táxi. E por que faltava táxi? Porque os caras tinham interesse em manter uma frota pequena. Porque se eu mantenho uma frota pequena, eu tenho uma alta demanda, eu consigo ganhar dinheiro com isso. Ele falou, cara, eu vou quebrar isso de alguma forma. Eu vou achar um jeito diferente de fazer. E fez e virou o que virou. Né? Então eu acho que isso é um ato de loucura. E essa forma que você fala, o empresário hoje, ele todo dia tem que ter uma nova estratégia. Você vê, ó, eu estava comentando, houve uma parada aí na nossa transmissão, e eu estava comentando, estava voltando hoje para casa, e tem um restaurante aqui próximo da minha residência, que eu sempre ia nesse restaurante. Houve o fechamento devido a esse momento, e quando eu passei hoje lá, tá assim, passa o ponto, vende-se. E não é um só, são vários. Então, a criatividade, a estratégia é o que eu vejo você como um empresário de sucesso e você como um empresário que sempre busca inovação, porque Uberlândia está tendo aquele projeto igual a Uberaba, similar a Uberaba, que é Juntos por Uberaba, vocês têm Juntos por Uberlândia, e que eu via toda essa estratégia que vocês fizeram, essa estratégia que você teve de realocar todos os seus profissionais, essa estratégia, Robson, eu gostaria que você passasse para a gente um insight que leva a você dizer assim, preciso ter uma estratégia. Qual é o momento que o empresário ele começa a dizer o seguinte, eu estou sentindo necessidade, ao invés de ele estar dentro do buraco e dizer assim, eu acho que eu estou sendo enterrado. Então, essa estratégia, Robson, é que eu vejo que você consegue navegar bem. Comenta isso com a gente. Compartilha esse conhecimento. Vou ter que colocar o óculos aqui, Gilvan, porque estão tendo uns comentários aí, eu estou passando batido e a idade vai chegando e vai, né, cobrando da gente algumas coisas. Então, vamos lá, Gilvan. O lance da estratégia é muito... Eu até hoje queria saber se alguém realmente fez o teste, Gilvan, de cozinhar o sapo. Porque todo mundo sabe dessa história do sapo, né? Que se eu pego o sapo e jogo... Ele pula. Mas se ele for cozinhando de pouquinho, será que ele vai pular? Eu ainda vou catar um sapo uma hora para fazer um teste. É isso, tá? Eu nunca cozinhei, mas sempre escutei isso. E tomei isso como verdade, tá bom? Não, é um mito ou uma lenda, sei lá, que vai se repetindo, mas eu sei que isso todo mundo fala, né? E, Gilvan, eu acho que isso para o empresário tem muito a ver. Na hora que o empresário acha que está legal, que ele está bacana, que ele está batuta, é onde a coisa começa a complicar. É a hora que ele baixa a guarda. É a hora que ele perdeu o tesão de estudar, que ele perdeu o tesão de fazer a empresa dele crescer.
que ele perdeu a vontade de dar oportunidade para outras pessoas. Sabe aquele negócio que está tudo meio tranquilo, tudo gostosinho? Eu acordo, vou lá, trabalho, pago a minha conta, aí um cliente deixa de pagar aqui, mas eu fecho um outro negócio legal lá, e o troço vai indo. Isso é o sinal que está na hora de fazer alguma coisa diferente. Porque o empresário não pode estar tranquilo, ele tem que estar incomodado o tempo todo, Jovem. Isso é verdade. Porque o incômodo faz isso. E aí, pega um pouco do cientista. O cientista é um cara incomodado por natureza. O cientista nunca está satisfeito com o resultado daquilo que ele achou. Ele acha aquilo, daqui a pouco ele já está pensando em outro, né? E eu tenho convivido muito com o pessoal da universidade aqui, muita gente fazendo mestrado, doutorado e tal. O cara que é um pouco mais ligado em patente, essas coisas, o cara não para. O cara é um eterno fazedor, né? E eu faço essa analogia com o empresário. O empresário que está ali tranquilão é o pesquisador que foi lá, não deu e eu estou com calma. Agora, o cara que quer sair lá na frente, ele está o tempo todo desafiado. Ele tá, como é que é? Não é ele está incomodado. Ele está sempre incomodado. Ele está sempre caçando um jeito de fazer alguma coisa diferente. Eu acho que esse seria o sinal mais claro, entendeu? Se você está tranquilo, se você acha que o seu negócio está legal, está na hora de você dar uma recarregada. E essa sua observação é interessante, porque eu vejo que quando você começa a discutir um assunto, discutir no bom sentido, você está quebrando o paradigma, está tendo a segunda visão daquilo que você tem tanta certeza que está certo, aí você encontra as grandes mudanças que você tem, tá certo? Você começa a ver que você pode pegar do calor do freio, da ação do freio, você carregar a bateria. Você vê que a inércia, ela pode ser acumulada na visão da física. Você começa a ver que o respirador que custava uma fortuna, começaram a ter várias soluções de respiradores que você diz assim, alguém se sentiu incomodado e alguém quer mostrar que é possível. Tá aí. É isso. É esse sonho que faz com que a gente queira estar sempre nesse mundo encantado do empreendedorismo. O empresário que não é empreendedor, ele parece que ele está no limbo. Ele nem é chão nem é terra. Ele está parado. E você falando aí, cara, de respirador, né? E você falou do Juntos por Uberlândia, a gente sentiu na pele isso agora, Gilvan, né? Até você falou, como é que foi o insight, né? Como é que a gente conseguiu mover essa quantidade toda de gente? Então foram dois fatores que despertaram Juntos por Uberlândia para catalisar tudo isso. Primeiro, a gente tem um grupo no UberHub, um grupo de WhatsApp, como todo grupo de WhatsApp que descamba, entendeu? Que nego começa a mandar vídeo que não tem nada a ver, aquela bagunça toda. E quando aconteceu, né, o anúncio, né, que o Brasil estava começando a ser impactado, que teve um caso de coronavírus aqui em Uberlândia, que todo mundo, vai para casa, não abre mais... 3 pessoas abriram um grupinho de WhatsApp, tipo assim, como é que a gente vai sobreviver ao coronavírus? Como é que você vai fazer teu home office? Você vai levar todo mundo? Você vai pegar a tua máquina e vai levar? Se o cara tem máquina dele, como é que você faz? Que é aquela relação de confiança que você falou. Empresas que se ajudaram para fazer isso. E aí a gente começou a conversar e aí a gente só foi chamando o dono de empresa, o alto executivo, que era um cara que tinha que decidir rápido como que ele ia conduzir o home office do coronavírus. E aí a gente começou a conversar. Nesse meio tempo, um amigo meu, o Bruno, liga para o primo dele, que é o cara da TI da UFO,
e pergunta pro cara, e aí, Marcão, como é que tá a UFO, né, cara? Falou, cara, a gente tá com um problema aqui, a gente sabe que a gente vai precisar de respirador, a gente tem respiradores parados, mas eu não tenho agilidade para mandar conseguir consertar. Eu até tenho dinheiro, mas eu vou precisar licitar isso, eu vou precisar colocar isso numa fila e corre o risco de quando o troço estiver pronto, eu não conseguir mais resolver porque já passou, ou já deu pau, seja lá o que for. Aí o que ele falou? Você precisa de quanto? Ah, 90 mil. Falou, não, peraí que eu vou resolver isso para você. Catou o telefone e começou a ligar para o empresário. Falou, cara, a gente precisa de 90 mil para resolver um problema emergencial da UFO para consertar respirador. Começou a pingar dinheiro. Numa das conversas a gente viu que ele estava com essa frente de pedir doação, a gente estava com a outra frente de organizar o mercado de trabalho. Como é que é, cara? Vamos fazer um grupo só, vamos dar um nome aí, Juntos por Uberlândia, e vamos começar a batalhar a doação, porque vai precisar. Virou o que virou. O interessante, Robson, que se você der uma olhada, você tem possíveis mal interpretados chamados concorrentes, você tem pessoas que, vamos dizer assim, são clientes, você tem pessoas que não têm nada a ver, mas você tem uma coisa que é comum, a sobrevivência. Você não vai conseguir ficar vivo se não tem ninguém. Então, essa sinergia é que faz do empresário não só aquela pessoa que vê o lucro, mas vê lucro e o social. Você está dando uma aula de eu sou empresário, mas isso não me tira o direito de ser humano e social. Cara, quantos empresários precisam dessa aula que você está dando agora? Quantos? Aí eu fico envaidecido. Vamos dar a César o que é de César, tá certo? Eu errei em alguma coisa? Porque é o seguinte, você pode não ter, mas se você tem a conectividade, você tem muito mais. Porque o elo forte garante a força, mas se o elo é fraco, acabou a corrente. Acabou o projeto. Esse é o empresário, que ele não vê simplesmente que ele tem que pagar impostos, independente se ele está satisfeito ou não, mas ele tem que ver a responsabilidade que ele tem em ter funcionários, colaboradores, se vai ser pessoas chamando de talentos ou qualquer outra coisa, mas ele tem que ver que ele tem uma corresponsabilidade no ecossistema na qual ele está inserido. Esse é o profissional que é cientista e que muitas vezes é interpretado como louco, porque alguém deve ter dito que vocês foram loucos quando fizeram esse projeto. Alguém disse isso? Rapaz, o que a gente mais escutou é que vocês estão se aliando ao diabo. Onde é que você está juntando dinheiro para dar para a prefeitura? Aí eu falei assim, ô maluco, vem cá. Eu não estou dando dinheiro para a prefeitura não, velho. Eu estou dando dinheiro para a cidade. Porque se a gente não diminuir essa curva e se a coisa acontecer no pior cenário possível, não vai ser o branco, não vai ser o amarelo, não vai ser o cor-de-rosa, o rico, o homem, a mulher, o homossexual. Não vai ter leito para ninguém, velho. Aí vai todo mundo para a vala comum. Porque se acontecesse a curva como estava desenhada, sem o isolamento social, não ia ter onde colocar ninguém. Por quê? Porque é espaço físico. Então, o que a gente fez naquele momento foi tentar minimizar toda a curva de crescimento. E aí a gente atuou aonde? EPI, máscara, aí agora a gente está numa frente de cesta, que é o impacto, né, da economia que a gente falou, que são os menos assistidos, os que ficaram sem trabalhar, que não receberam o dinheiro do dia a dia. A gente, graças a Deus, aqui, né, hoje eu estou morando num apartamento, só eu e minha esposa,
a gente está super feliz, diminuímos, a gente morava numa casa muito grande e tal. E a gente tem uma moça que ajuda a gente uma vez por semana. Os dias que ela não vem, a gente continua pagando. Porque graças a Deus a gente tem condição, a gente pode fazer e a gente pregou isso. Mas muita gente não fez, cara. Mas olha, a gente está falando sobre o social de pessoas. Mas esse tipo de liderança que você tem, e por favor, não interprete mal quem está me escutando, ou que está me vendo, ou até mesmo você, Robson, quando você está elogiando, porque você tem que elogiar. Porque elogiar faz bem, tá certo? Reconhecer faz bem. Mas você também foi, juntamente com amigos como Benedito, Bené, que o pessoal chama, vocês também levaram esse viés de empreendedorismo para o Inove. E, ô Gilvan, e tem um outro fato também que eu gosto muito de falar, e aí um elogio à Raquel. A Raquel, que é uma mulher onipresente aí em Uberaba, né? Eu também estava numa live, não sei quem foi que falou que você vai no parque, a Raquel tá lá, você vai na prefeitura, a Raquel tá lá, você vai na Uniú, parece o Ferdinando aqui, o nosso amigo do Uber Hub. Essas pessoas têm o poder de se multiplicar. E eu tive em Uberaba, acho que há uns 5 anos atrás, quando eu estava efetivamente na frente do Inove, e uma das coisas que a gente tentou fazer e pregou, e a gente está vendo que isso está se perpetuando, é que a gente tem que conviver mais em harmonia. Não adianta eu achar que Uberlândia vai crescer e que Araguari vai ficar pequena, que Tuiutaba vai ficar pequeno, que Uberaba vai ficar pequeno. Quando a gente olha o Vale do Silício, são, sei lá, 300 ou 400 quilômetros quadrados de raio. E tudo aquilo é o Vale do Silício. Não dá para eu imaginar que eu vou ter aqui, sei lá, um laboratório de análise de solos top e Uberaba vai ter um também. Que Uberaba tenha a sua vocação e que a gente possa compartilhar isso. Olha o trabalho que a Uniub faz hoje aí nas 2 cidades. E isso que você também está fazendo essas lives, convidando a gente podendo participar, isso tem tudo a ver. Porque eu também, né, eu gosto dos ditados, né, e eu falo, não adianta eu andar de carro blindado. Eu andar de carro blindado é um desvio da sociedade astronômico. Entendeu? O ideal é que todo mundo possa andar de carro, ou todo mundo possa andar de meios públicos, de transportes públicos. Esse negócio de eu estar enclausurado, eu poder ter esse privilégio, é ruim para a cidade. É ruim para o empresário, é ruim para todo mundo. Então a gente sim tem que olhar a parte social, só que infelizmente é só nessas pandemias que isso aflora. Isso vai passar rápido. Essa sua observação, as pessoas têm um símbolo japonês que diz que na crise é que você cria oportunidades, tá certo? E você começa a criar hábitos. E novos hábitos demandam novas visões. E um hábito que a gente tem é encontrar tempo. E baseado em de novo, um ótimo provérbio que diz: tempo é uma questão de interesse e prioridade. Você vê, ó, Robson, quantas vezes a gente já teve necessidade de conversar um com o outro, mas nunca abriu uma janela. E aí eu decidi fazer todos os dias, às 19 horas, no mês de maio, todos os dias, às 19 horas, vai ter um assunto. E não quer dizer que é um assunto vinculado à tecnologia. É um assunto. Porque a gente tem que valorizar os amigos, a gente tem que valorizar as pessoas, a gente tem que valorizar o conhecimento. E você pode dizer uma coisa para mim. Olha lá. Qual a importância de fomentar negócios locais? A vendinha da esquina, a barbearia do quarteirão. Negócios locais necessitam ser valorizados, Robson? Mais do que nunca, Gilvan. Mais do que nunca. Já precisava antes, né? E agora, então, eles vão... É fundamental, porque os grandes vão sobreviver. Se a gente olhar Carrefour, Pão de Açúcar,
Walmart, esses caras vão sobreviver. Agora foi o que você falou, é o restaurante do lado da tua casa que o cara está passando ponto, né? Então, assim, a gente tem que olhar para a economia local. Isso eu sempre preguei, né, na minha empresa, tentar fazer negócio com os nossos clientes e os nossos fornecedores, fortalecer, né, essa relação. E agora, mais do que nunca, a gente precisa fortalecer os pequenos empresários. Em alguns momentos, talvez pagar até um pouquinho mais caro. Se tiver condição, se não for impactar no caixa, se puder dar preferência, né, para a economia local, é isso que vai nos dar condições de ter uma cidade melhor. E toda hora eu falo de cidade melhor, Gilvan, porque é onde a gente vive, cara. É onde a gente... E eu lembro que você também falava que você gostava muito de andar a pé, que você caminhava em Uberaba para olhar a rua, para olhar os imóveis, para conhecer isso. E a gente perde isso, né? E agora aí na pandemia eu tenho caminhado aqui próximo de casa, peguei o hábito de correr de novo, eu corria, parei de correr, estou correndo de novo, então a pandemia está fazendo bem para mim. Cara, é bom demais isso. E aí a gente começa a reparar num tanto de coisa que tem em volta da gente e que a gente talvez estava meio alienado nisso, porque a gente tinha entrado no modo automático. Acorda de manhã, sai, faz, leva a criança para esse blá, blá, blá. Agora a pandemia vai ter o lado bom, acho que a gente parou para dar uma reabastecida, entendeu, Gilvan? Acho que a gente vai tomar um choque aí. E você falando de modo automático, me veio agora uma preocupação. Vê o seguinte, o profissional, o funcionário que trabalha, o colaborador que trabalha com você, que quando estava antes da pandemia, que ele saía de casa, ele acordava em um determinado horário, chegava na empresa, vamos supor, às 8, ficava até meio-dia, almoçava, chegava às 12, chegava às 2, ficava até às 6, ia para casa. Esse hábito dele, ele já estava formado. Agora ele vai trabalhar dentro da casa dele com um conceito de home office e que ele acredita que home office é quase umas férias que ele tem que trabalhar, mas o empresário está pagando o trabalho dele e ele tem que ter uma produtividade. Ninguém, por favor, interprete mal. O que eu estou falando, ele só está mudando o local de trabalho. E ele também vai ter que fazer uma nova rotina e ele não pode pensar que começa a trabalhar de 6 da manhã, vai até meia-noite, dorme e trabalha assim. Porque ele tem que ter uma oxigenação e tem que ter uma vida social. Mesmo que ele more só, ele tem que pegar o telefone e falar com um amigo, ele tem que assistir uma live, assistir um filme. Isso, Robson, o empresário está pensando, o empresário moderno, o empresário visionário, ele necessita pensar nisso também, em salvaguardar esse patrimônio dele, que é o colaborador? Gilvan, sem dúvida. E olha que situação que a gente passou na nossa empresa. A gente precisou levar cadeira para colaborador nosso. Porque a cadeira que o funcionário estava usando na casa dele não era mais adequada para ele trabalhar. Isso acontece. E às vezes a gente não nota isso, não sabe. Porque nunca conversou, porque nunca fez, porque nunca olhou para isso. A gente já fazia home office, mas de uma forma mais esporádica, entendeu? A gente fazia rodízio com alguns colaboradores e tal. Mas do modelo de 100% da empresa home office, é a primeira vez que eu e milhões de empresas fizeram. Então, olhar para isso tanto é que todo dia às 8 horas da manhã tem um Bom Dia Zillion, onde os colaboradores falam do que aconteceu, o que está acontecendo. Tem dia que a gente traz o assunto um pouco mais para o negócio, mas 90% das vezes é meio que o bom dia para... E aí, como é que foi, moçada? Como é que está a vida? O que está fazendo? Onde está com dificuldade? O que você fez de diferente? O que você viu que é legal?
a gente tem fomentado isso, porque vai ter um lado perverso, né, da pandemia, que é a parte de depressão, que é a parte de problemas mentais. A gente já vinha, né, numa crescente mundial de depressão, o jovem está tomando muita pressão, o jovem está sendo muito cobrado, os cases de sucesso, né, todo mundo tem que ter sucesso, todo mundo tem que ser bem sucedido, todo mundo tem que ter riqueza muito cedo, e é uma pressão pesada que a sociedade coloca nas pessoas. Então, o momento de pandemia vai exacerbar isso de alguma forma, e o empresário tem que fazer o possível para manter, né, dentro da capacidade dele, a sanidade mental dos colaboradores. Porque é um desafio, né? Como eu falei, eu não tenho filhos, tal, mas eu imagino um casal com 2 filhos pequenos, alguns amigos que estão aqui, né, ouvindo e participando, que eu sei que tem filhos pequenos. Pô, é um desafio, velho, né? Primeiro que e a escola não está preparada. Eu vi uma amiga minha falando que foi tentar acompanhar a aula online, foi um caos, né? A professora não estava preparada, não tinha estrutura. Então, assim, a gente tem esses desafios que serão bons para a gente poder evoluir um pouco mais, mas não baixar a guarda do impacto que a gente vai ter com essas pessoas. Você vê, ó, quantas empresas elas ocupam 2 andares, 5 salas. Eu estou dando exemplos assim, mas elas saem muitas vezes daquela clássico, uma sala só, porque ela tem uma série de pessoas, tem departamentos, tem uma série de necessidades. E agora ela vai começar a rever aquela necessidade de um espaço tão grande. Veja que o empresário vai ter que ter uma nova visão saindo da caixinha e vai se usar de toda essa expertise para fazer que o negócio dele não seja só produtivo, mas seja mais eficiente. Porque tem algumas pessoas que pensam que essa eficiência é responsabilidade do governo e esperam que o governo faça aquilo que o empreendedor tem que fazer. Faz sentido isso, Robson? Claro, faz todo sentido, Gilvan. E o brasileiro, infelizmente, a gente vem de colonialismo, né, Gilvan? A gente vem de império, onde o rei tudo mandava e o rei tudo resolvia. Então, a maioria dos brasileiros foram educados que alguém resolveria os problemas por ele. Ou o rei, ou o presidente, ou o governador. E não é mais assim, Gilvan. A gente não pode esperar mais que as outras pessoas resolvam os nossos problemas. Isso em todos os âmbitos, né? Familiar, empresarial, né? Um estudante, o jovem. Todo mundo tem que se apoderar de alguma coisa para poder resolver. Porque ninguém resolve nada para ninguém contra a vontade do outro. E agora a gente está vendo isso com mais intensidade ainda. Não adianta o governo ir lá para um pequeno empresário e dar 10 mil. Se o pequeno empresário não estava minimamente preparado para qualquer adversidade, daqui a pouco ele vai sofrer de novo. Isso é verdade. Então a gente tem que parar com o assistencialismo. E ele tem que lembrar que ele necessita de capacitação. Tanto é que você encontra vários programas de capacitação, como você tem o Empretec, o Sebrae fazendo isso de uma forma pioneira em muitas coisas, mais desafiadora. Você tem as próprias associações que façam essa capacitação. Eu estou com um desafio, Robson, e eu gostaria de compartilhar não só com você, ou melhor, eu não gostaria de só ter você compartilhando desse meu desafio. Eu vou colocar o desafio, eu vou pedir a opinião de todos que estão aqui conversando com a gente. É o seguinte, o Instagram, ele tem um limite. Ele tem um limite de 1 hora. O assunto com o Robson, eu vou dizer o seguinte, é um assunto encantador, tá certo? E eu sou suspeito, mas é encantador, continua sendo.
Vou fazer, a gente já tem quase 55 minutos conversando, Robson, de uma forma natural, tranquila. Provavelmente, essa live vai cair. Provavelmente, tá certo? Que o Instagram vai cair, vai derrubar. O que eu vou fazer? Caso caia, Robson, eu vou reconectar, convido a você a reconectar. Se a gente tiver pessoas que tiverem interesse em aprender, trocar ideias mais, que o pessoal mande lá um bocado de palminha, de coraçãozinho, faz um bocado de balãozinho aí para a gente começar a ver que o pessoal quer continuar. Se não quiser, a gente diz assim, vamos marcar um outro assunto, outro dia com outro assunto. Você concorda com essa minha proposta, Robson? É democrático. Ô, Gilvan, eu tô à sua disposição, tô home office, cara. Beleza. Então, eu vou agora fazer a pergunta seguinte. O empresário, bem, não estou dizendo que você seja um workaholic, tá certo? Mas o empresário Robson, ele recomenda alguma coisa? Ó, tá aparecendo um bocado de coraçãozinho aí, viu, Robson? Olha, o pessoal tá gostando de você. Vão deixar a gente de castigo a noite inteira aqui. Desculpa. O Robson se diverte ou o empresário Robson simplesmente só trabalha? Hã? Você vai já derrubar ou vamos continuar aqui? Eu vou deixar aqui o Instagram derrube, tá certo? Tá. Eu reconecto, porque quando eu reconectar, a gente vai falar de mais assuntos, não só do empresário Robson, mas as dicas que o empresário Robson pode fazer com que o empreendedor consiga tê-lo como referência. E pode ter Robson como referência, porque você vai ver o quanto sua vida muda, somente da sua empresa. O empresário Robson diz, porque você disse que é atleta, correndo no Parque do Sabiá, dando 4 voltas. Que negócio é esse? Tá, não, vamos lá. O meu esporte, o que eu gosto mesmo, o que me dá prazer é jogar tênis. Eu jogo tênis há, sei lá, faz uns 15 anos ou mais. E é religioso. Toda quarta e todo sábado, faça chuva ou faça sol. Graças a Deus eu estou agora aqui do lado do praia, né? E o praia tem quadra de tênis coberta. Então, mesmo chovendo, a gente vai para lá e joga tênis. Então, esse é meu esporte. Eu já corri antes, né? Corria, era algo que também me fazia bem. Porque correr é meio chato também, viu? No começo parece que você vai morrer. Aí depois você entra num período que estabiliza, né? Que eles falam que é o flow, você estabiliza. E quando acaba é maravilhoso, né? Então quando você termina a sua corrida... E aí, como eu não estou jogando tênis, o clube está fechado, eu comecei a falar, eu vou voltar a correr de pouquinho, vou dar uma caminhada e estou melhorando a minha habilidade de correr. Eu estava correndo 3 km, cheguei em 4, já fui a 5,5, ontem eu fiz 7, então eu tô... Você está saindo da praia, indo ali no shopping e voltando? Dá mais ou menos isso. Eu saio aqui de trás do praia, contorno todo o praia, vou lá na Rua da Carioca, vou lá perto do centro de tecelagem, volto, dá mais ou menos aí os 7 quilômetros que eu tô correndo. Graças a Deus o prefeito passou um asfalto aqui na rua, tá lisinho, fica bom para correr, para você não tropeçar. Tem uma subida na Minicomédias que é legal. Não, mas aí eu pego a parte de baixo aqui, não é tão... E aí, né? Aí vai um pouco mais devagar, mas vai. Então eu tenho corrido, eu faço musculação em casa, minha esposa tinha comprado, por mais cedo vídeo, Luciano, ela tem peso aqui, ela tem elástico. Luciano é um amigo nosso. Olha, Luciano, eu vou dizer agora para você. Eu acredito que ele faz isso. Eu acredito. Não, vou pedir para a Cíntia trazer aqui para vocês verem. Elástico, peso. E nisso, Gilvan, eu sou muito Caxias, cara. Eu, quando eu me proponho a fazer, eu faço direito, entendeu? Então, eu estava fazendo muita musculação, por causa da idade, do tênis, a gente precisa fazer musculação. Temos 23 segundos. Ele deve derrubar, a gente se reconecta, porque a gente vai deixar de falar da vida do atleta, viu, Luciano? A gente vai falar agora do empresário.
Quando ele voltar, ele já está aquecido. 6 segundos, 4 segundos. Quando derrubar, vamos voltar. Estamos. Ô, Giovanni! Oi, Silas, tudo bem? Marcos, tudo bom? Edgar? Ô, Edgar, como é que você tá? Bom vê-lo aqui, bom vê-lo aqui. Vamos esperar o Robson, nosso anfitrião, atleta. Léo, você acredita, Léo? O pessoal sendo atleta, correndo 7 quilômetros. Bianca, tudo bem, Bianca? Silas, já é uma boa dica, viu, Giovanni? Tem que começar. Tudo jóia. Eu vou convidar você, viu, Edgar? Você tem cada projeto fantástico. Robson, manda o convite, manda o convite. Edgar, pode ter certeza, a gente vai ter uma conversa muito boa com o Edgar. Muito boa. Tan, tan, tan. Bem, Robson. I'm back. Pera aí, Gilvan, deixa eu pegar uma água aqui, velho, que essa uma hora Beleza. não foi. Não foi combinado. E eu vi que você estava falando com o Edgar, aí a gente tem que falar com ele mesmo. Não, Edgar, olha, Leonardo Leão, você sabe que eu já lhe intimei para a gente ter uma conversa. Você uma referência. Edgar, nós temos aí, você tem vários cases de experiência. Você tem um desafio, Edgar, que eu gostaria de você compartilhar, porque Costa do Sauípe deve ser agora um desafio para você. Mas, Robson, agora que nós sabemos que você é um atleta, que você já está com os elásticos, com os pesos, me fala o seguinte. Comecei hoje, decidi que eu tenho toda uma garra para ser empreendedor. Por onde eu devo colocar toda essa minha energia? No meu relacionamento, procurar parcerias, encontrar brechas que o mercado tem e que as pessoas ainda não viram. Fico esperando o momento ideal, ou eu preparo toda uma solução e eu só vou ao mercado quando ela estiver no estado da arte. Me lembrei agora do pessoal lá da UFO, que se esperasse da forma normal, os respiradores só iriam chegar no próximo ano. Por onde começar? Por onde você recomenda essa mentoria de empreendedor que você pode nos fornecer? Cara, isso aí, essa pergunta De $1 milhão, hein? Essa pergunta é uma pergunta estratégica, Robson. Tá aí. Vamos lá, Gilvan. Primeiro que eu vou te dar uma dica agora, antes que eu esqueça. Você falou que no mês de maio, 19 horas, você vai fazer uma live, né? Tem um cara que eu adoro, que é o Ricardo Jordão. Ele tá fazendo o Jordão Nacional, velho. Faz a tua live 8h30 da noite. Porque 8h30? Porque ninguém vai assistir Jornal Nacional e vai ficar conversando com você. Porque não tem coisa mais destrutiva. Me fizeram uma primeira pergunta. Me disseram assim para mim: Gilvan, quanto tempo é a live? Vê a pergunta. Eu disse: olha, a live tem hora para começar. 19 horas. Se você conseguir fazer com que as pessoas se motivem, a hora de acabar, ela vai estar diretamente proporcional àquilo que você está conseguindo contribuir para quem está assistindo. Se você não conseguir, não fica chateado, não. 19h30 acaba. O importante, Robson, sabe o que é? É poder falar e ter essa aproximação e quebrar o mito da distância das pessoas que têm sucesso.
As pessoas morrem de medo de falar com quem tem sucesso, porque acredita que quem tem sucesso já nasceu com uma sapiência. Então, acredita que elas vão dizer assim: ô, amigo, você está perguntando para quem? Essa pessoa não tem sucesso. Essa pessoa está numa fase ainda a definir. Tá certo? Então, a ideia do 2030 é boa, mas você quem vai fazer que o pessoal não assista o Jornal Nacional, Robson? Porque, cara, assistir Jornal Nacional hoje é um banho de depressão, né? Quem quer passar mal, assiste Jornal Nacional, que é tiro e certo. Mas vamos lá, Gilvan, na pergunta de $1 milhão, né? $1 milhão. Gilvan, é o seguinte, para qualquer um que for querer começar qualquer coisa agora, tem que ter tesão e gostar do que vai fazer, Gilvan. Se o cara não tiver, não comece. Pode ser o melhor negócio do mundo, ele pode ganhar dinheiro, mas em pouco tempo ele será um cara frustrado. Tem vários vídeos aí de empresários. Eu não vi o tempo passar. Eu não vi meus filhos crescerem. Eu só corri atrás de dinheiro, tal. E um monte de gente arrependida. Eu sempre gostei muito do que eu fiz e do que eu faço, porque eu gosto de vender, velho. Eu sou um vendedor nato, eu nasci para ser vendedor. Eu vendo desde quando eu tinha 8 anos de idade. Eu vendia chup-chup, eu vendia papagaio. Então, como é que surgiu? Como é que surgiu a Zillion com segurança, com tecnologia? Eu quero fazer um parênteses. Dona Magnólia, quero dar um beijo para Dona Magnólia, uma profissional do segmento do leite, criadora de Girolando, mora aí em Uberlândia. Mandar um beijo para minha irmã, que irmão é isso, né? A gente trata irmã e assim, eu sou suspeito. Mas como é que surgiu desse vendedor, esse empresário de sucesso? Gilvan, nasci em São Paulo. Viu? Façam perguntas para ele. Não deixa comigo, não. Nasci em São Paulo, família simples. Meu pai era motorista de táxi, minha mãe, funcionária pública, trabalhava em escola. O Edgar Zatari. Edgar, passou pela Novo Rumo, sim. E eu, como todo adolescente, queria ter minhas coisas, velho. Então eu me virava para ter as coisas. Eu vendia tênis importado, eu comprava relógio na Galeria Pagé e vendia. Cara, eu sempre fui fuçado, eu sempre quis ter meu dinheiro porque eu sabia que minha família não ia dar, a gente era muito simples, e eu queria ter minhas coisas. Mas como adolescente eu não sabia muito o que fazer, e minha mãe, Gilvan, virou para mim e falou: olha, eu fiquei sabendo do primo, da cunhada, do sobrinho que troca fita de computador e está ganhando dinheiro. O que o cara fazia? O cara trocava fita de mainframe, né? numa Prodesp lá em São Paulo. O cara era o cara que ia lá e trocava. Mainframe, tem muita gente aí que não sabe o que é isso não, viu? Mainframe é aqueles computadores grandões que antigamente não existia nem nada falando sobre microinformática, o Mini. Edgar não é dessa época, não. Ô, Leonardo, você é dessa época? Não acho que Leonardo... Também não é não. Edgar, o Léo aprendeu lá na Zillion. Tudo novinho. Enfim, Gilvan, minha mãe falou desse negócio e eu falei: então eu vou ter que estudar isso aí. Fui fazer, cara, curso de COBOL. Eu fui um programador em COBOL. Programador fraco. Senão eu tinha vingado. E num desses cursos, fiz curso de COBOL, fiz curso de Basic lá em São Paulo, né? Já trabalhava numa livraria, já me defendia. E fui dar aula numa escolinha de informática, lá em São Paulo. E com todos esses minhas idas e vindas, cara, comprei uma moto para mim. Só que essa moto foi financiada tal e me roubaram a dita cuja da moto. E eu fiquei sem a moto, trabalhando longe, tendo que pegar ônibus, tendo que pagar o financiamento dessa moto. O dono da escolinha falou: tô indo para Uberlândia, vou montar uma escola de informática lá,
Preciso de alguém que vá lá ajudar a ensinar os programadores, porque os caras lá só conhecem Fortran. O cara tava danado da vida, Gilvan. Virei para minha família, né? Minha mãe quase morreu, coitada. Quando eu falei que eu vinha para Uberlândia, e, cara, a gente não sabia nem onde é que era no mapa Uberlândia, né? Porque, porra, não tinha Google na época que você digita Uberlândia, pá! Né? Não sabia nem, cara, nunca tinha saído de São Paulo. Tinha 19 anos de idade. Peguei uma mochilinha, cara, subi num ônibus e vim para cá e comecei a dar aula das 8 da manhã às 10 da noite. Só que eu era o cara que ia vender os cursos nas escolas. Eu ia nas escolas divulgar o curso de Basic que a gente fazia. E como eu já era meio que vendedor, aquilo foi entrando na alma. Então eu dava aula e fazia as divulgações. Aí teve um rolo lá, os sócios se separaram, eu acabei comprando 0,5% do negócio e passei a ser dono de 0,5% do negócio. Sozinho, em Uberlândia, não tinha o que fazer, já trabalhava muito, aí que eu passei a trabalhar feito um maluco, né? E aí a gente começou da escolinha de informática, começou a vender computador, Gilvan. E foi na época que estava explodindo microinformática, a época de PC. Estava começando a ter o quê? Muito contrabando mesmo, porque um Cobra que custava, sei lá, $30.000, a gente trazia um PC por 4, 5 mil dólares. Não. Eu trazia direto dos Estados Unidos. Eu era um cara mais organizado, já tinha umas conexões. Cara, olha só tem amigo aqui, então eu vou falar a história. Não, você falou, eu já vou que dizer uma coisa a você. Tem gente que está conhecendo um Robson que nunca imaginou que ele fosse tão... Gilvan, olha como esse mundo é louco. Tinha um cara em São Paulo que tinha as conexões que trazia as coisas dos Estados Unidos. Eu comprava aquela revista PC Magazine, que eu assinava, eu já conseguia, então ela já vinha para cá. Eu marcava o que eu queria, passava um fax pro cara, passava um mês e esse troço tava em São Paulo. O primeiro plotter da Universidade Federal de Uberlândia quem trouxe fui eu na época, 386. Cara, muito do que acontece na cidade hoje foram ex-alunos meus. Então o dono da Quiros foi aluno meu, o Zé Maria foi aluno meu, o Luciano Mota da Mediacor foi aluno meu. Tem um monte de aluno meu que tá por aí, sabe, bem sucedido. Muita gente que entrou na área de tecnologia, eu sou culpado por isso. Muito escritório de contabilidade, muita empresa que começou a pôr a mão em tecnologia, eu que trouxe computador. Cara, eu pegava um carro aqui 7 horas da noite, ia sozinho para São Paulo, chegava na casa da minha mãe 3, 4 horas, meu pai queria me matar. Seu insano, onde já se viu isso? Acordava, dormia um pouquinho, enchia o carro de coisa... Estrada de volta, passava na fronteira de Uberaba morrendo de medo, porque era ali que tinha a fiscalização. Então, cara, ralei demais, viajei demais, trouxe coisa demais. E aí, o que aconteceu? É o empresário insatisfeito que a gente falou lá atrás. Toda hora eu ficava olhando o meu negócio. Então, eu dava aula, depois a gente começou a vender computador, depois a gente montou assistência técnica. Aí eu rachei o pau com o meu sócio, porque eu fui fazer faculdade, e aí, como modelo empresarial, não deu mais certo. Aí eu vendi tudo que eu tinha, comprei um apartamento e casei. Beleza, né, já tinha um apartamento, estava casado, e aí eu monto a Novo Rumo Informática, que foi quando o Edgar comentou. Né? Eu monto uma empresa para quê? Para vender software. Porque eu entendi que as pessoas compravam o PC e a máquina era para usar o que estava lá dentro, não comprava a lata. Ela comprava o software que estava lá, ela comprava para usar o software. E na época era tudo pirata. A gente entregava o PC... O Edgar trabalhou com você na Novo Mundo? Não, quando ele entrou para trabalhar com a gente já era Zillion, já tinha trocado o nome. Tá bom. Mas foi logo no comecinho. Ele consultou no Google. Não, é que ele sabe da história que eu contava. Ele sabe. O Edgar trabalhou comigo, se bobear, quase uns 20 anos atrás. O Edgar é antigo, né?
E aí, o que aconteceu, Gilvan? Eu comecei a vender software. Eu comecei a vender Microsoft, Corel, Adobe e tal. E começou a ter a história do vírus, que passava de um disquete para o outro. Você vai lembrar dessa história. Né? O cara pegava um disquete, usava. Falei, porra, esse troço... Aí falei, cara, eu vou começar a vender produto de segurança, antivírus e tal. E aí, cara, a transformação do negócio. E agora a gente já está indo, né, para toda essa parte de LGPD, de compliance, de análise. Assim, já está mudando, a gente não está entregando mais o antivírus, a gente está entregando um serviço que tem que estar compliance com LGPD, com um monte de coisa que está acontecendo. Então, por isso é que a coisa vai mudando. Né? E por isso que eu fico... E o exemplo, né, só para fechar isso, por que a Zillion está dentro do MTI? Pelo nosso desconforto da gente estar vivendo isolado do nosso mundo. A gente precisava de inovação, de startups, de conviver. Então eu tiro a Zillion da sede que a gente tem aqui perto do Grift Shop e levo para um lugar que tem um monte de startup, um monte de gente nova, para poder conviver naquele ambiente e ter novos insights. Olha, pessoal, vale ou não vale 1 milhão essa consultoria? Veja a parte mais interessante. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Elvio, que é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito do coração, tá joia? Mas o que eu quero mostrar a você é o seguinte. Hoje eu vi uma reportagem do prefeito de Ribeirão Preto, e ele falando de todo o ambiente do Covid, e mostrando que a rede hospitalar, a quantidade de leitos que tem, suporta, não está comprometida, e foi feita a seguinte pergunta para ele: por que não fazer agora e esperar 2 semanas para fazer um plano? E ele disse, essa pergunta é que vale 1 milhão. 1 milhão vale essa pergunta, porque você tem que olhar para o gato e olhar para o peixe. Tá certo? Quando eu fiz essa pergunta para você, Robson, foi o seguinte: qual foi o meu norte? Foi o seguinte: às vezes as pessoas acreditam para começar a ser empresário, tem que começar como empresário. E que ela tem que chegar no topo. O topo é consequência. O crescimento é consequência. Você disse uma expressão aí que eu vou repetir só para você ver a força do que você disse. Olha o que você disse. Você disse assim: grande parte das pessoas que hoje estão envolvidas em tecnologia, eu tenho uma responsabilidade. Então, porque eu influenciei. Que A, B ou C estão porque estão desde um princípio. Então, você começou a fazer uma coisa que é mais do que negócio. Chama-se relacionamento. Você que está nos vendo, relacionamento é que faz a diferença. Relacionamento é que faz com que as pessoas sintam-se à vontade de contar a história e ter prazer em compartilhar. Isso é que faz a diferença. Isso é que conquista você que quer ser empresário. Estou errado, Robson? Não, ô Gilvan, tanto é que o meu desafio agora eu não tenho sucessor, né? Tenho sobrinho, tenho os herdeiros, mas não tenho sucessor, não tenho filho e tal. E eu estou querendo criar sucessão na minha empresa com as pessoas que me ajudaram a crescer, porque eu não cresci sozinho. Então a gente tem um trabalho que a gente vem fazendo, né, ajudando as pessoas que lá estão. E o que eu estou muito motivado agora, Gilvan, é ajudar as pessoas a conseguirem superar essas dificuldades que eu superei, que eu não tive mentores. E que eu vejo que você faz muito bem. Quando você dá suas palestras, quando você faz seus treinamentos, que você desperta em algumas pessoas pontos que é um mentor mesmo, é alguém de mais experiência que faz. Isso tem um valor absurdo, porque aprender isso igual eu aprendi é muito doloroso, né? Se eu tivesse, eu olho para trás agora e falo assim, cara, se eu tivesse um Robson na minha vida, provavelmente a minha empresa seria uma Big Five daí,
Porque eu errei em muitas coisas que eu não precisaria ter errado. Mas o mundo muda e eu não vou ficar chorando leite derramado. Mas hoje, quando eu posso, e tem hora que até minha esposa fala, tá, mas você é muito duro com os caras, eu falo, mas o mundo é duro, né? Infelizmente a natureza ela não é muito boazinha, né? Nem sei se o Léo ainda está aí, mas eu lembro uma vez que eu estava vendo eu e o Leonardo num evento lá em São Paulo, o Drauzio Varela dando uma palestra e falando, né, da complexidade da natureza, que o bicho acorda todo dia, ele precisa comer e prestar atenção para não ser comido. Foi o que você falou, eu olho no gato, olho no peixe, a vida é assim. E o mundo dos negócios é assim. Então, se você também não fizer o que você gosta e não gostar de pessoas, cara, não tenha uma empresa. Se você não gosta de pessoas, não tenha uma empresa. Por mais que o seu negócio seja digital, escalável, que é o que os grandes gurus pregam, né? Você tem que ter uma startup que é escalável e tal. Vai ter uma hora que você precisa de gente, velho. Liga no suporte dos caras da Netflix. Você vai ver como é diferente o atendimento. Vai numa loja da Apple. Cara, isso é a prova cabal. Eu no Brasil ainda não fui, eu preciso até uma hora fazer uma experiência. Mas às vezes que eu fui nos Estados Unidos, é impressionante a atenção que o cara dispensa para você e sem você comprar nada. Eu estava olhando um Apple Watch lá. Eu estava olhando um Apple Watch de curiosidade. Porra, o cara me deu uma aula do negócio, velho. Você acha que na hora que eu for comprar um relógio, eu não vou comprar aquele? Olha, é isso que as pessoas não olham, Gilvan. Né? Elas ficam com medo. Cara, tem que servir. Ser empresário, Gilvan, é servir. Não tem outra explicação. Olha, quando eu tenho a oportunidade de novamente fazer esse comentário, e quando você pega uma pessoa que tem uma experiência, que está trocando essa experiência, que não é o empreendedor de palco, porque tem muito empreendedor de palco, que se você... Ele dá uma aula belíssima, mas se você perguntar, puxar, a essência, ele gasificou-se, foi embora. Então, quando você encontra uma pessoa com essa experiência do Robson, com uma facilidade de você contactar com o Robson, não pense que o Robson está falando comigo e ele tem essa aproximação porque conhece Gilvan de 2008. Não. Eu já tive a oportunidade de pessoas se dirigirem ao Robson e serem tratadas como pessoas que ele conhecia há muito tempo. De não esconder uma coisa que é a essência. Então, Robson, eu sou muito sincero. Para mim está sendo hiper gratificante estar tendo essa conversa com você. Porque ter essa conversa com você, ela faz a primeira reflexão que a gente fazer diariamente. Eu estou tratando os outros como gosto de ser tratado? Eu estou servindo aos outros como gosto de ser servido? Eu estou sendo empreendedor como eu cobro que outras pessoas o sejam? Eu estou sendo empresário da forma que eu gostaria que o meu fornecedor e o meu parceiro trata e eu estou tratando? Eu acredito que essa é a primeira pergunta que a gente faz para começar a dizer assim, de cientista e louco, todo empresário tem um pouco. Porque também diz assim, é eles que fazem a diferença. Eu estou errado, Robson? Não, de forma nenhuma, Gilvan. E também preciso fazer aqui um reconhecimento, né, a minha esposa, a minha família. Minha família sempre me apoiou muito, viu, Gilvan? Quando eu passei o perrengue lá em São Paulo, que me roubaram a moto, que eu vim para cá, meu pai virou e falou assim, cara, arroz com feijão aqui não falta. Se der problema, tu volta para casa e a gente vai começar de novo.
Quando eu tive que comprar parte da empresa lá, minha irmã deu a Brasília dela que ela tinha. Pra você ter ideia, cara, uma Brasília velha entrou numa compra de uma empresa na época. E minha esposa também foi empresária há muitos anos. Também é uma vendedora nata. E gozado, eu não tenho vendedores na minha família, ela não tem vendedoras na família dela. Mas o que acontece? Ela também gosta de servir. Então a loja dela fez um sucesso astronômico, vendendo produto de luxo, que é um produto mais caro de vender, mas ela teve sucesso demais por quê? Porque sabe servir, entendeu? Então na hora que você chegava na loja da minha esposa, pô, era perfumado, o café era gostoso, estava todo mundo impecável, ou seja, a experiência que ela proporcionava, né, aos clientes, né? E ela sempre muito arrumada, sabe? Um brinco, né? A mulher saía de casa, eu olhava aquilo e ela falou assim: eu estou indo ali atender o meu cliente, eu preciso estar na minha melhor condição para servi-lo. Então, Gilvan, voltando lá no que você falou, dá para começar a qualquer momento. 200 milhões de habitantes, o dinheiro está andando, o país está aí. E a dica, né, para complementar, né, a dica de ouro, cara, nicha. Começa pequeno, atendendo um grupo menor, domina esse mercado, entenda esse mercado, entenda as dores desse mercado. Outro dia um amigo meu veio comentar comigo de energia solar, né? Pô, Robson, estou vendendo energia solar agora, estou com uma tecnologia top, os meus caras são super qualificados, a minha placa vem lá da Ásia, não sei o que. Eu falei, legal, e daí? Né? E daí o que? Eu falei, o que você tem de diferente, velho? Porque eu vou no outro, ele fala a mesma coisa, eu vou no outro, ele fala a mesma coisa, eu vou no outro, ele fala... Todo mundo fala a mesma coisa, que a equipe é qualificada, que os meus produtos têm qualidade, que eu presto um serviço. Falei, velho, esquece isso, negão. Foca num nicho de mercado, cara. Porra, pega supermercado, vai entender a dor do supermercado, vai entender um supermercado médio, quanto que ele gasta de energia, qual que é o principal vilão, se ele pode ter um benefício de ICMS em cima de um troço desse. E na hora que você começar a conversar com o cara, você vai falar de tanto do negócio dele, você vai conhecer tanto do negócio dele, que ele não tem como falar não para você. Porque você já chegou com tanta informação, você sabe de problema que ele nem sabia que ele tinha. É muito mais fácil você vender. Agora você quer vender para o supermercado, para o prédio, para o borracheiro. Você está morto, você está tirando para tudo quanto é lado. Então, Gilvan, complementando $1 milhão, primeiro goste do que você quer fazer. Porra, tem gente que gosta de sapato, tem gente que gosta de esporte, tem gente que gosta de carro. Acha isso, se dedica, olha para um nicho. Eu vou ser mecânico. Velho, eu vou ser mecânico de Fiat Uno. Mas não vai ter ninguém nessa cidade que conhece mais de Fiat Uno do que eu. Na hora que o Fiat Uno entrar na porta pelo barulho, eu vou saber o que é e já vou dar o orçamento pro cara. Ó, custa tanto e eu resolvo em tanto tempo e te dou tanto tempo de garantia. Você vai levar o carro em outro lugar? Claro que não vai. Olha, isso que você está dizendo casa muito em conhecer o negócio, conhecer o seu nicho e conhecer uma coisa simples, tratar bem pessoas. Quando eu falo em network, as pessoas muitas vezes dizem, eu não consigo entender. Eu digo, é fácil. Eu tinha um hábito, e hoje eu continuo tendo esse mesmo hábito, todo dia, quem faz aniversário, eu mando um feliz aniversário para ele. Eu mandava em e-mail. Eu recebo. Eu mandava em e-mail, depois está usando a plataforma do WhatsApp, hoje tem a plataforma do Facebook, tem a plataforma do LinkedIn, e aí você encontra coisas assim. Quanto vale
quanto você pagaria para ter uma consultoria com Robson de 1 hora, mais de 1 hora conversando, ele abrindo o coração, dizendo verdades, dizendo fatos e dicas. Sabe por quanto? Pelo prazer que você tenha sucesso. E quando você encontra uma pessoa que diz assim, eu estou fazendo com que a sucessão da minha empresa ela esteja atrelada àquelas pessoas que me fizeram chegar aqui. É você, empresário, que pensa assim também? Será que ele está fora da caixa? Será que ele é louco? Será que ele está, assim, em outro patamar? Ou aquilo que você está pensando não é possível você praticar? Mas antes, eu fiz uma pergunta logo quando o Robson chegou e disse assim, Robson, eu estou de azul, eu gosto muito do azul. É uma cor que me retrata assim, boas lembranças, me faz... Eu também, a logomarca da Zillion é azul. É azul, eu gosto muito do azul. Mas você está de azul? Não, estou de laranja. Ah, você é laranja! Sou laranja, sou laranja. Ah, beleza. Ô, Robson, você já pensou em compartilhar bem mais esse seu conhecimento em outros nichos? Ou você está pensando em fazer um instituto? Já pensou em fazer alguma coisa desse tipo? Uma parceria? Porque você ficou agora blogueirinho, né? Eu vejo que você faz vídeo, descobriu que fazer live, que fazer vídeo dentro do carro faz uma acústica melhor, né? Todo esse lado do Robson, poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas conhecem. É o seguinte, Ivan, foi o que eu falei, né? Eu gosto muito lá do Ricardo Jordão, é um cara que eu sigo há muitos anos e gerar conteúdo, né? Quando eu comecei a gravar aquelas lives lá dentro do carro, era uma forma que eu estava achando de gerar conteúdo, atenção para minha empresa, atenção para os nossos negócios. E o laranja aqui, cara, isso aqui foi um presente da minha sócia, né? E ela falou, agora você vai poder usar dentro de casa o que você tá divulgando. Porque é o seguinte, eu estava muito empenhado, eu ia sair para vereador pelo Partido Novo aqui em Uberlândia. Por quê? Lembra que eu falei que a gente vive num país colonialista, né? Que a gente se acostumou a esperar que os outros resolvessem as coisas para a gente. E minha esposa também trabalhou muito na campanha do Zema e a gente se aproximou do Partido Novo. E mais uma faceta que poucas pessoas sabem, eu entreguei santinho demais quando eu era menino. Meu pai era um cara iludido com política. Não é que ele era iludido, ele era iludido pelos outros. Sabe aquela história do cabo eleitoral, aquela coisa? Então, eu lembro eleição, eu fazendo panfletagem em boca de urna. E não mudou nada a nossa vida. O cara era sempre eleito e a nossa rua continuava sem asfalto, sem esgoto. Era um inferno, que é o retrato do político que a gente tem aí. O cara que dá um pé de sandália para dar o outro depois. E aquilo sempre me incomodou. E de uns anos para cá eu comecei a achar que eu poderia entrar na política e fazer diferente. Minha empresa é bem estabelecida, eu não precisava de política para ganhar dinheiro, enfim. Mas quando eu olhava para o modelo político, me assustava. Conheci o Partido Novo, gostei da filosofia e vi o Zema falando um negócio que me marcou, que foi o seguinte: nós temos os políticos que temos por covardia nossa e covardia nossa dos empresários que acharam que somente ser empresários bem-sucedidos resolveria o problema do país. E não é verdade. Nós precisamos resolver o problema do país também pela política. Só ter empresas bem-sucedidas não vai nos garantir um futuro melhor. Tanto é que o Zema abriu mão de tudo que tem para ser político. E continua abrindo mão, continua pagando para ser político. Isso para mim é um exemplo. Eu falei, então dá para ir pelo Partido Novo.
O partido é diferente, abre mão de um monte de coisa, não tem verba, não tem assessor, não tem nada, eu vou tentar. Comecei a estudar, então tudo que a gente faz tem que fazer bem feito, tem que estudar. Existe um curso específico para políticos sérios, que é o Renova BR. Entrei num processo seletivo, fui aprovado e estou fazendo curso. Só que a minha pretensão política deixou de existir porque nós não conseguimos candidatos a prefeitos em Uberlândia pelo Partido Novo. Por quê? Os que estão ouvindo, se não sabem, vão ficar sabendo. Todo candidato pelo Partido Novo passa por um processo seletivo. Então, quando você olha um cara que é candidato a alguma coisa pelo Partido Novo, no mínimo ele estudou muito, porque ele teve que passar por um processo seletivo. Então, nós não tivemos candidatos a prefeito aprovados em Uberlândia. Como não tivemos candidatos a prefeito, não temos candidatos a vereador. E eu não posso me envolver nesse pleito. Provavelmente, se eu achar alguém que tenha a ver com os nossos princípios, com o empresariado, a gente deve apoiar a área de tecnologia. Mas eu agora não vou me envolver nisso. Mas acredito, Gilvan, por mais que a gente está em pandemia e tal, a gente vai ter eleição daqui a pouco. E o estudo que eu estou passando pelo Renova está me dando mais maturidade ainda e de abrir a cabeça. Cara, um vereador hoje, Gilvan, é mais importante que um deputado estadual. O vereador hoje afeta diretamente a nossa vida porque ele afeta na nossa cidade. Isso é verdade. O estadual está lá olhando o estado inteiro. E amanhã, quando você fala um senador, é mais distante ainda. Então a gente precisa olhar para a política com outros olhos. Olhar que assim, eu sei que político está fechado, que é gente corrupta e tal, mas alguém tem que ir lá e tomar aquele espaço. Porque senão a gente vai continuar refém da máquina que está lá. E essa camisa eu ganhei por causa do laranja, por tudo. Gosto de colocar, achei que ia ficar bonita para a live, para homenagear você e a sua audiência. E aí acabei colocando. Hoje foi coincidência, você que matou a charada na hora, mas tem hora que eu tô com a pulseirinha do Novo, eu gravo vídeo, eu apoio, eu sigo os caras do Novo. Aí em Uberaba a gente tem o Angote, cara, que é um cara que eu gosto muito, que batalhou bastante também, ia sair pelo Novo, não pôde, mas está com princípios muito fortes, né, de diminuir a quantidade de assessor, verba parlamentar. Tudo isso, cara, faz parte da máquina que a gente vive. E alguém tem que ir lá e tomar essa porrada. E eu estava disposto a isso. E isso aí mostra que você se preocupa com o ecossistema que você convive. Isso é muito bom. Meu querido Robson, eu estou me sentindo envaidecido em estar assim, conversando com você. Vou prometer a você que a gente vai pegar todo esse stories, esses dois blocos, vou baixar isso, vou salvar, vou fazer um junto do outro, vou disponibilizar no YouTube. A única coisa que a gente vai perder é os comentários tão enriquecedores. Mas uma coisa eu digo a você. Como é que a pessoa que quiser falar com o Robson consegue falar com você? Simples e direto. Eu gostaria que você deixasse seu contato e desse as últimas aí, o encerramento, para que a gente possa desejar às pessoas que passamos da entrada do Jornal Nacional. Aê, derrubamos a audiência da Globo. Gilvan, cara, eu tô lá tô aqui no Instagram, né? Tô no LinkedIn, Robson O. Xavier. Cara, mas eu vou dar meu celular, velho. Pode mandar zap pra mim. Não tem problema, não tem problema. Também não tem problema porque eu não atendo celular à noite, entendeu? Só da família e dos amigos.
né? E isso aí é um pouco de disciplina. E lembra que você falou lá atrás como é que eu mantenho minha cabeça sadia e tal? Isso é um pouco de coisas que eu faço, né? Eu e minha esposa agora a gente enveredou numa série do Netflix aqui também, estamos assistindo muito. Mas meu telefone é 34 99123 2119. 34. Ó, minha esposa já colocou. E é o zap aí: 99123 2119. Beleza? Olha, Robson, eu quero agradecer a você, agradecer a todos que estão aí acompanhando essa live, agradecer a sua esposa que liberou você, tá certo? E olha, a negociação foi muito intensa. Eu quero que, por favor, você estenda meus agradecimentos a ela, tá? E, graças a Deus, vocês estão assistindo uma série do Netflix, você ainda pode voltar, dar um play e continuar de onde vocês pararam, tá? A vocês que nos acompanham, nessa nossa caminhada de trazer pessoas boas, de trazer pessoas sérias, pessoas que querem que você cresça. Todos os dias, às 19 horas, nós temos uma live com uma pessoa escolhida a dedo. Nos siga no Instagram, siga o Robson também no Instagram, nos siga nas plataformas que a gente tem, Instagram, temos aí o Facebook, no LinkedIn, pessoas profissionais, sigam no LinkedIn, façam recomendações, troque ideias, tá certo? Robson, meu querido, um beijão para você, muita gratidão, tá certo? E graças a Deus, essa nossa aproximação nos dá a liberdade de sempre estarmos lado a lado, momentos bons e momentos desafiadores. Só tenho que te agradecer e, muita gratidão. Ô, Gilvan, obrigado mesmo. Estava ansioso para falar com você e com o pessoal. Me preparei para isso, né? Então, pensando no tema, olhando o livro, refletindo. E, cara, estou à sua disposição, estou à disposição de qualquer um aqui que queiram entrar em contato, mandar mensagem, mandar um oi, trocar ideia. Eu estou efetivamente à disposição, eu gosto de fazer isso. E eu faço isso com o coração. Então, qualquer um que me procurar, garanto para você que eu vou atender da forma que eu sempre te atendi, né? E vamos sair junto dessa, meu velho. Não tem outra alternativa, né? Com live, sem live, com pandemia, sem pandemia, a gente vai sair junto e vamos levar muita gente junto com a gente, entendeu? Pensando positivo, olhando para frente e tamo junto. Um abraço, meu caro. Fica com Deus. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Um abraço aí. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Encerra.